Muito obrigada pela apresentação, e não só pela apresentação, mas vou começar exteriorizando, né, em nome, nas figuras de Laís e de Mariane, meu grande obrigado, né, por estarem dando continuidade a esse evento de extensão, por estarem encabeçando, assumindo as responsabilidades, né, e permitindo que essas conversas aconteçam, né. Eu tive vendo recentemente que foram 25 encontros no último ano, né, um pouquinho mais de um ano, 13 meses talvez, né, mas foram vários outros antes, então a gente está desde 2020 nessa dinâmica, e essa dinâmica não é possível, né, sem uma ampla participação de várias pessoas, né, e principalmente da Laís e da Mariane agora nesse momento, com a colaboração dos demais pesquisadores do laboratório, do grupo de pesquisa, mas são essenciais para que isso aconteça. Então, eu sou muito grata por isso, né. E não posso deixar de falar logo de início, né? Eu quero começar dizendo que eu estou bastante emocionada com o que a gente está vivendo nesse exato momento. Para muitos de vocês, talvez trate-se de mais uma palestra, mas para mim é o fechamento de um ciclo e, por conseguinte, a abertura de inúmeras possibilidades. Ao mesmo tempo que essa encruzilhada me parece bastante familiar, eu acredito que a gente nunca pode subestimar a humildade, a sabedoria necessárias para escolher os nossos caminhos e, em alguns momentos, também permitir que eles nos levem, né, para além da nossa imaginação, para além das nossas crenças, dos horizontes de expectativas. Quando o HCIR, nesse formato de extensão que vocês conhecem, foi idealizado, ainda em 2019, eu visava atender professores da educação básica de Maringá em encontros presenciais de formação continuada, né? Não havia pandemia no meu horizonte, não havia distanciamento social, não havia tantas mortes, vírus, negacionismo, falta de oxigênio, nada do que a gente tem visto, né? E esse formato de HCIR que vocês conhecem foi quase que um ato de desespero, né? Como manter a sanidade e alguma normalidade aparente dentro de um estado caótico. E é claro que esse caminho não iria funcionar para todo mundo, e nem era essa a pretensão, né? Mas trouxe um propósito comum. E de início, eu acredito que me manteve mais próxima do grupo, dos meus orientandos, entre montar um folder, criar um link, né? A gente compartilhava medos, sonhos, angústias, dores, votos de esperança. Eu estava recordando hoje que o professor Tomás, das Ciências Sociais, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas por quem eu nutro imenso respeito e admiração, foi o primeiro a embarcar nessa maluquice, gente. Foi uma conversa do tipo, olha, a gente não se conhece, mas eu tô com umas ideias aqui, bora? E ele, bora, né? E o santo bateu e as coisas foram acontecendo. Depois veio Cairo, Lorival, Chaline, tanta gente comprou a ideia, inclusive Edilesse, que está aqui, que é coordenadora do grupo Religiões e Assistência no Mundo Atlântico Lusófono, o ramal da UFBA, e que está apoiando o evento de hoje, né? Lembro de Gisele, de Passo Fundo, trazendo alunos, Revi Pingo, Adriana, todo o grupo do Espiritismo, né? Hoje estou conhecendo Lucas também, um tanto de gente que eu nem sei como agradecer, né? Um bando de gente doida, adoro gente doida, que endossaram as ideias dessa maluca aqui, né? E, é claro, nada disso seria viável sem essas pessoas formidáveis que tornam esses encontros possíveis. Mari, Laís, Léo, as Gabis, Maria Antônia, Gabriel, Pablo, Augusto, Giovana, Maria Isabel, Alexia, alguns mais intensivamente que outros já seguiram outros caminhos, mas estiveram ali segurando a mão do outro, cuidando da porteira, como a gente brinca internamente, né? E talvez o que mais me emocione, obviamente, são os ouvintes, né? Nos primeiros eventos, as vagas esgotavam em poucas horas. Eu lembro que eu estava conversando com o Vitor, que hoje é secretário da Cultura aqui em Maringá, na época ele
estava como jornalista, e ele me pediu uma entrevista sobre o tema do primeiro encontro, religiões afro-brasileiras, né? E eu estava gravando a entrevista na época, ainda muito preocupada em deixar o som do carro do ovo não aparecer nas gravações, coisa que hoje em dia já não me incomoda mais, vai com o carro do ovo e tudo, né? E eu lembro de chegar uma mensagem da Alexia falando, isso foram nas primeiras horas de divulgação, as vagas acabaram. E eu falei, Vitor, não tem mais vaga. E ele ainda brincou, que chato, né? Mas o fato é que a gente não esperava essa proporção que teve no início, né? Lembro de um dia o Léo, num evento sobre budismo, ele foi no supermercado e quando ele voltou, o número de inscritos tinha estourado o que ele tinha se proposto. E ele, Wanda, o que eu faço? E eu falei, você vai falar para mais gente, Léo. Então, mostra que outras pessoas também encontraram refúgios e laços de solidariedade dentro dessa dinâmica que a gente criou, né? Então, nesse ano, a participação foi diminuindo, estabilizando, e que bom, a vacina propiciou isso, né? Os corpos, aos poucos, estão voltando, foram voltando às ruas, né? Dinâmicas sendo retomadas, mas eu recebo quase que semanalmente mensagens de pessoas me contando que queriam estar presente, mas que não conseguem por conta de trabalho e outros compromissos, mas que guardam o HCIR com carinho, né? Então, tem tantos de vocês que eu nunca vi pessoalmente, mas que eu guardo com tanto carinho, até uma certa intimidade, né? A gente queria alcançar uma cidade e, de certa forma, a gente alcançou um país inteiro, né? Algumas vezes a gente excedeu, já teve pessoas de países vizinhos participando dos nossos eventos, principalmente quando o tema é religião afro. Então, a ideia era formar professores, né, para alcançar um número grande de pessoas, e a gente chegou a tantos lares, né, eu lembro de situações nos momentos mais intensos, de famílias na frente da webcam assistindo a gente, né, lideranças religiosas distintas, que queriam aprender sobre religiões, sobre outras religiões, né, agnósticos e ateus engajados, né, ali querendo reconhecer a diversidade religiosa como parte constituinte do Brasil, né, como agradecer a todos vocês. Então, me permitam, né, homenagear a cada um que passou por aqui a partir de 3 nomes. A Mari, ela está encaminhando, né, a lista de presença, fechando os relatórios, e a gente percebeu que, olhando de outubro para cá, nesse formato recente, tem 3 nomes que estiveram muito presentes com a gente, né? 2 eu vi que estão ali, um eu não sei se chegou, se vai chegar ainda, mas uma é a Ana Paula Paulino de Oliveira, né, que esteve presente em 25 das nossas 25 palestras, né, e com empate técnico ali em segundo e terceiro lugar. A gente tem o Leandro Cardoso Gutierrez e o Wilson Aguiar Filho, que estiveram presentes em 20 dessas palestras, né? Então, meu muito obrigado, né, a todos que investiram o tempo de vocês no respeito à diversidade religiosa. Muito obrigado por nos ouvirem e depositarem a confiança na gente, né? O Wilson já recebeu, né? Mas depois eu gostaria que a Ana Paula e o Leandro enviassem os endereços, para que a gente envie 2 livros da minha autoria, como uma forma de agradecimento e de demonstrar o carinho do grupo, tá? Nas figuras da Ana, do Leandro e do Wilson, a gente agradece a cada um de vocês. E eu passo, então, para a fala programada para hoje, que são religiões africanas e o discurso médico-científico, olhares sobre a formação religiosa no Brasil. Eu falei em vários momentos, nesses últimos 3 anos, né, com vocês sobre religiões afro-brasileiras, e a gente está longe de esgotar o tema, né? Eu tenho privilegiado dialogar no sentido de desconstruir a demonização dessas práticas religiosas
E hoje, talvez, a minha fala fique um pouco menos sedutora e até um pouco mais cansativa. Mas eu gostaria de encerrar esse ciclo. Eu não gostaria, na verdade, de encerrar esse ciclo sem me ater a um dos aspectos que não apenas demonizaram, mas também eu vou errar toda vez que eu dizer essa palavra, patologizaram essas religiões no Brasil, né? Ou que foi usado para isso, que é o transe. O transe é um elemento fundamental nas religiões afro-brasileiras, né? E ele em suas variadas denominações. E é por meio do corpo que muitas manifestações acontecem. E as formas de compreensão desse fenômeno são amplas, complexas, né? Todavia, as leituras patologizantes tenderam a se sobressair em relação à temática, seja como resposta à problemática ou ao próprio objeto de interesse. Eu acredito que no que concerne aos usos mais comuns da prática, né, historiográfica, antropológica, tem três palavras, principalmente dentro de história das religiões, eu já tive oportunidade de falar sobre isso em outros momentos, mas tem três palavras barra conceitos que se sobressaem para pensar esse fenômeno no estudo das religiões, que são transe, êxtase e possessão. De início, eu já quero tentar minimamente objetivar as minhas subjetividades. As minhas reflexões, elas partem de uma historiadora das ideias que toma como objeto as crenças religiosas, né? E eu ressalto meu entendimento de que todo conceito remete não apenas ao objeto concebido, mas ao sujeito conceituador. Quem me conhece sabe que eu sou bastante morraniana nesse sentido, né? E que esse observador ele é indissociável de uma cultura, de que os próprios pesquisadores precisam também ser historicizados, né? Uma vez que toda a história do passado ela sofre sim a retroação de experiências do presente, que vão lhe dar uma iluminação ou um obscurecimento particular, né? E que dessa forma, então, a gente nunca tem um observador puro, mas um observador conceituador que deve se observar e se conceber também na sua própria observação, né? E essa reflexão é importante para você que nos ouve também, para pensar nas formas que se olha, seja como pesquisador ou como sujeito comum, cidadão, para as práticas de matriz africana, né? Porque muitas vezes isso fala mais sobre a gente do que sobre esse outro sendo observado. Então, a ideia é ter em mente que é necessário criar uma compreensão da realidade histórica da qual a gente faz parte. Pensar a realidade histórica pressupõe conceitos. A gente não consegue fazer, senão por meio da linguagem, seja ela escrita ou falada. Por isso que os conceitos não são tão caros, preciosos, indispensáveis, né? Então, quando a gente pensa nas religiões de matriz africana, o historiador das religiões vai não só encontrar, como também atuar para corroborar uma série de representações sociais, ao trabalhar com conceitos como transe, êxtase, possessão. Ele precisa levar em consideração as representações sociais existentes sobre os mesmos. Não apenas nos sentidos clássicos apresentados pelo Chartier de pensar trabalho de classificação, delimitação, né, das configurações intelectuais múltiplas, né, dessa construção contraditória da realidade, mas considerando as diversas relações com o mundo social, né, com essas práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, né? E é nesse sentido que um recurso que se torna relevante para essa discussão sobre as formas como esse fenômeno tem sido usado para pensar e categorizar e como que isso reflete na sociedade, né? É o próprio Google, né? É inegável o recorrer a essa empresa multinacional americana de serviços online e software, né? Por grande parte da nossa sociedade para fins de informação e esclarecimento, né? Quem nunca disse,
Olha no Google, joga no Google, dá um Google, né? Em algum momento vai virar objeto do grupo de pesquisa, né? São Google e as apropriações da contemporaneidade. Ele não apenas impõe, mas de certa forma ele permite mapear também as associações que as pessoas fazem de determinados termos. E aí, para finalidade de exemplificação, eu parti de uma ferramenta que é de pesquisa, que é o Google Imagens, para pensar algumas informações imagéticas fornecidas quando a gente pesquisa os termos transe, êxtase e possessão. Pode ir, Laís. É Laís ou Mari? Você, Laís? Então pode ir para o segundo slide, por gentileza. Nesse segundo slide, deixa eu achar aqui, a gente tem a busca inicial sobre as imagens correlacionadas ao termo transe, né? Que é são bem sugestivas, né? Poderia passar um tempo falando sobre. Mas, em linhas gerais, nos evidenciam a necessidade em diferenciar para finalidade acadêmica palavras e conceitos, né? Se para os conceitos já existem multiplicidades, quando a gente pensa em palavras, isso é ainda mais evidente. Então, as imagens sobre o transe parecem apontar para dois pontos bem específicos: o da experiência espiritual e individual e o da sexualidade. Se esta, por um lado, poderia ser associada à primeira, a gente percebe o outro lado, que a sexualidade que se aponta parece envolver questões complexas de gênero e das próprias definições, né? Então, é necessário destacar ainda que as imagens que apontam para essa experiência espiritual, individual, embora elas possam configurar como algo religiosamente vivido, não necessariamente vão indicar expressões de denominações religiosas, né? Elas parecem convergir para prazeres momentâneos, prazer ocasionado pelo orgasmo, para sensações corporais, sensoriais, associadas à música, à dança, talvez aos usos de psicoativos, né? Seria ingenuidade não considerar o uso histórico de substâncias químicas que agem no sistema nervoso central, alterando a função cerebral e mudando temporariamente, né, a percepção, o humor, o comportamento, a própria consciência. Nesse sentido, eu afunilei a pesquisa, pode passar para o terceiro slide, Laís, direcionando para o transe religioso, né? E o resultado da busca também é interessante, porque ele aponta para crenças religiosas que, em sua maioria, não são de matriz ocidental. A alusão para crenças de matriz hindu, indiana, africana. E quando a referência ao cristianismo, ele se refere ao cristianismo pentecostal e às suas referências negras, né? Então, esse foi outro aspecto que chamou bastante a minha atenção. Apesar do transe estar presente nas diferentes culturas e nas diferentes religiões, a sua prática parece estar associada à cultura e a crenças específicas que acabam, de certa forma, mascarando a amplitude do fenômeno. É importante destacar que nesse processo, quando a gente pensa Brasil, né, de criação da República Brasileira e da definição do que seria religião, né, o transe foi um dos elementos utilizados para classificar as ditas práticas mágicas e para estigmatizá-las como não religiões. Pensando nas narrativas da Paula Monteiro, ela vai falar para a gente que no início do século XX, diversas correntes das ciências em formação no período, como a antropologia, a medicina, a psicologia, se preocuparam com o que parecia ser um problema das práticas mágicas, né?
E para avaliar os possíveis perigos dessas práticas, essas ameaças inerentes, era preciso conhecê-las de maneira mais aprofundada, mais rigorosa, do ponto de vista da ciência. E é muito interessante notar que o foco de atenção, tanto dos estudos médicos quanto dos saberes antropológicos, que orientaram as disposições do direito, foi justamente o transe mediúnico. Então, evidentemente, não por acaso, tornou-se necessário decidir qual seria o grau de tolerância possível para com esse fenômeno, né? Uma vez que a criminalização das práticas de curandeiros, de feiticeiros, né, que são os termos dos documentos da época, dependiam de uma justa qualificação da sua intenção dolosa, né? Então, era necessário fundamentar as críticas que o saber médico iria manter contra as práticas de transe, para definir com precisão o seu estatuto, né? Nem preciso dar spoiler sobre quais foram as práticas que foram entendidas como perigosas dentro dessa narrativa, né? Dentro dessa discussão jurídica, médica, religiosa. Essa discussão ela é importante porque ela auxilia a identificação das visões de mundo em torno das quais vão se constituir as representações do transe religioso. Pode ir para o quarto slide, Laís. Aqui, a gente tem as imagens que aparecem quando a gente busca pelo termo êxtase. A busca, ela revela, novamente, uma ideia de experiências sensoriais, por meio da ingestão de drogas de efeito alucinógenos, né? Quando a gente olha ali com mais atenção, a quinta imagem, entrecortada na última linha, no canto inferior direito, é uma imagem do filme nacional Paraísos Artificiais, que é uma adaptação da obra literária homônima do Charles Baudelaire, de 1860. É importante lembrar, né, conveniente lembrar, que os escritos do Baudelaire, ao analisar efeitos de 3 substâncias psicotrópicas, muito populares à época, que eram o haxixe, o ópio e o vinho, por meio das próprias experiências, né, o autor ele se utiliza de termos e de expressões religiosas em suas narrativas, né, tais como falar da abertura para o infinito, né, então ele vai afirmar coisas do tipo: eis porque eu prefiro considerar essa condição anormal do espírito uma verdadeira graça, como um espelho mágico, onde o homem é convidado a ver-se belo, isto é, qual deveria e poderia ser, uma espécie de exaltação angelical, o apelo à ordem, de forma cerimoniosa, né? Então vejam essas narrativas que são diferentes da acepção de transe, né? Que aponta para práticas não ocidentais. O êxtase, ele vai trazer uma opção voltada a muitos santos católicos que vivenciaram a experiência do êxtase, né? É o que a gente observa nas opções de filtro de busca oferecidos no Google. Pode passar para o slide 5, Laís. Quando a gente olha, né, as opções direcionadas a partir de êxtase, a gente vai ver que aparecem alguns nomes, como Maria Madalena, Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santa Clara, Santa Cecília, né? Eu não sou especialista, mas a gente sabe dessa experiência, né, associada à mística e ao êxtase religioso dessas figuras. Então, se o significado de transe aponta para um estado de aflição, de angústia, né, ou do ponto de vista do fenômeno religioso e social, da representação coletiva, seria uma experiência na qual o médium experimenta um sentimento de identificação com comportamentos correspondentes a uma determinada divindade, a uma determinada entidade. O significado de êxtase, por sua vez, parece se referir ao estado de quem se encontra como que transportado para fora de si,
do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor reverente, né? Então, é interessante notar que as definições de dicionário, inclusive, apontam para as formas utilizadas pelas instituições religiosas cristãs, no sentido de se legitimarem e questionarem a veracidade de outras crenças. Então, o transe seria algo de fora para dentro. Em oposição, o êxtase funcionaria como uma abertura ao mundo, de dentro para fora. Então, a gente percebe dessa maneira que o êxtase suavizou-se pela associação à mística religiosa e o transe, por sua vez, que é de fora para dentro, foi desqualificado pela sua associação a um termo que vai ser muito utilizado pela literatura especializada para pensar as religiões afro-brasileiras, que é possessão. Né? Pode passar para o sexto slide, Laís. Quando a gente olha para o sexto slide, então, a gente percebe o distanciamento em relação aos termos anteriores, né, das imagens anteriores. A Monteiro, ela explica que no Brasil, no processo de formação da República, o modo de se conceber o transe operou por meio da ciência e da religião, né? Então, na chave da ciência, se o transe espírita, e por espírita não é espírita umbanda, é espírita kardecista, tá? Se o transe espírita podia ser concebido como um fenômeno universal da mente humana, que é o hipnotismo, por exemplo, se ele fosse operado por mãos incompetentes, poderia incorrer no crime do exercício ilegal da medicina, o charlatanismo, a possessão, né? Que aí entraria no terreno da ordem das patologias raciais, podendo levar à degeneração e ao crime. Então, a gente vê uma separação de crivo racial, né? Entre o transe mediúnico operacionalizado pelos brancos e pelas elites de ascensão, e aquele que estava inserido entre os negros, né, recém-libertos, inseridos num processo de construção ou não da cidadania. Né? Então, na chave da religião, se o espiritismo pôde ser aceito como uma crença, foi porque, ao atender aos pobres, aos doentes, ele não evidenciava a intenção de dolo. Já as práticas de negros, uma vez centradas em possessão, batuques, danças diabólicas, elas não podiam ser percebidas como ritos religiosos, né? Isso nas narrativas do período produzidas sobre elas, tá, gente? Por isso que eu comecei falando desse sujeito observador, conceituador, que instaura uma realidade no mundo a partir do que ele vê e do que ele narra. E como que o que ele vê e o que ele narra fala muito mais sobre os seus valores eurocêntricos, cristãos, do que sobre o objeto narrado em si, né? Então, se elas não podiam ser percebidas como ritos religiosos, acabavam derivando para a categoria inversa, que é a magia, voltada para o mal, né? Ameaçadora. Então, essas são uma das questões norteadoras que a gente vê nesse contexto. Por essas imagens, né, quando a gente pesquisa o termo possessão, a gente consegue perceber que a possessão ela vai ser pensada num sentido de mal a ser combatido, né? E vejam que são basicamente as imagens associadas ao cinema, né, de terror e de horror hollywoodiano, estadunidense, né, que trazem a ideia do demônio e do exorcismo, né? Um mal a ser combatido, o corpo é visto como um receptáculo que é tomado por um ser maligno. E as formas de tratá-lo são geralmente o exorcismo católico ou como uma patologia psiquiátrica. Então, pensando a história do Brasil,
ainda que no período colonial, por exemplo, a igreja tolerasse cânticos, danças afro-brasileiras em alguns momentos, o transe, ele sempre foi percebido como formas de possessão demoníaca, associado à bruxaria conforme o modelo europeu, condenado pela Inquisição. Então, no contexto cientificista da primeira metade do século XX, ficou mais fácil aceitar como legítima a mediunidade, pensada como resultante de processos biopsicológicos universais, estudados pelas ciências da mente, né? Já que a possessão estaria vinculada ao repertório cristão, né? E acabando por opor as heresias diabólicas ao êxtase místico. Então, a matriz cristã, dessa forma, contribuiu para a condenação moral desse tipo deformado e invertido de transe, concebido como uma ruptura patológica da individualidade humana. Dito isso, apresentado essas questões, a gente vai ver como que as crenças afro-brasileiras e o transe mediúnico chamaram a atenção principalmente da ciência médica, em final do 19, início do 20, antropológico também, mas vou tentar centrar nesse olhar médico, não exclusivo. Em virtude das representações sociais em torno dos termos êxtase e possessão, tendeu-se, de certa forma, a não operacionalizar o primeiro, assimilado pelo catolicismo, e se afastar do segundo, condenado pela Igreja Católica. Então, a gente percebe que as apropriações sociais, né, de certa forma, contribuíram para a construção dos paradigmas intelectuais. Conceber desse modo, né, conceder atenção às condições, aos processos que, muito concretamente, vão determinar essas construções do sentido, é reconhecer que as inteligências não são desencarnadas, né, e aí no duplo sentido, e que as categorias aparentemente mais invariáveis devem ser construídas justamente nessa descontinuidade das trajetórias históricas. Por exemplo, pensando num autor do final do século XX, né, que não é tão recente, já tem 20 anos, mas que está muito mais próximo do que essas narrativas do século XIX, que é o von Neubauer-Brock. Ao trabalhar com as crenças afro-brasileiras e falar, né, do transe, ele entende e apresenta o transe como a experiência dos orixás. Pode passar para o slide 7, Laís, por gentileza. É interessante essa definição, né? Por que falar em experiência dos orixás? Ele justifica. A palavra experiência é utilizada para designar algo pessoal, individual, intransferível, irrepetível, incontrolável, único. O indivíduo, o sujeito, ele tem experiências como momentos únicos em sua vida. Essas podem ser relatadas, racionalizadas, interpretadas, mas não podem ser transferidas de uma pessoa para outra. Experiência ocorre no âmbito do mais íntimo do sentimento. E por isso mesmo só pode ser sentida. O falar sobre, o relatar, o racionalizar ou interpretar, de alguma forma irá repetir esse momento ou transferi-lo, aliás, de forma alguma irá repetir esse momento ou transferi-lo para quem ouve o relato, né? Então, se essas concepções mais contemporâneas apontam para o transe dessa maneira, historicamente, os discursos pioneiros vão associá-lo à histeria e compará-los à possessão demoníaca, como é o caso dos intelectuais médicos do século XIX, a exemplo de Nina Rodrigues, né, que viveu de 1862 a 1906 e que é pioneiro no estudo da cultura afro-brasileira no Brasil. Ele foi o primeiro a desenvolver um estudo de caráter científico sobre as culturas afro-brasileiras. Então, certamente o estudo do Nina Rodrigues ele não é um caso isolado. Ele parte de trabalhos como o de Jean-Martin Charcot, né,
que é um médico e cientista francês que vive no século XIX, que vai alcançar uma fama na psiquiatria na segunda metade do século XIX, e que também tenta entender um pouco da histeria, né, e que acaba produzindo conceitos que vão ser apropriados por médicos, antropólogos, para entender o transe religioso. Pode passar para o 8º slide, Laís. Ali tem uma citação do Charcot, onde de forma meio sarcástica, quase, né, ele provocativa, ele diz assim: ao que parece, a histerepilepsia só existe em França, e até me atrevo a dizer, e de fato já foi dito antes, que só existe em La Salpêtrière, como se eu a tivesse inventado graças ao poder da minha vontade. Seria realmente surpreendente que eu pudesse criar, assim, doenças por vontade expressa do meu capricho e da minha imaginação. Mas, na realidade, o meu labor foi unicamente o de fotógrafo. Eu registro o que eu vejo. E aí eu acho muito interessante essa fala dele, porque pode ir para o 9º slide. Ali vocês têm essas 3 imagens, teriam outras, né, mas trouxe essa só para ilustrar um pouco do que está presente nessa obra, que eu adoro. Em algum momento da minha vida eu preciso debruçar sobre ela, que é a iconografia fotográfica da Salpêtrière, que foi feito entre a década de 70 e 80 do século XIX. A gente vê alguns desses registros do Charcot, né, que apontam para o que seriam as crises de histeria e como que elas lembrariam aquelas imagens dos desenhos, né, bastante medievais, em certo sentido, da possessão demoníaca, né. Na realidade, seriam uma chave de leitura contemporânea das mesmas. E é interessante quando a gente olha para essas imagens e para a narrativa do Charcot, porque o Charcot não tem câmera digital, né? Nesse momento do século XIX, o contrário disso. Então, são aquelas câmeras que demoram minutos para registrar. Como é que você registra uma crise histérica e epilética, né? Então, essas ditas histéricas, elas posam como modelo, elas ficam um tempo parada para que ele consiga registrar aquilo que ele deseja mostrar e as imagens que ele vai construir, né? E vejam que o modelo é sempre feminino, né? Então, durante as investigações, o Charcot, ele conclui, reduzindo, né, para eu conseguir falar sobre o Nina, né, mas ele conclui que a hipnose era um método que permitia tratar as diversas perturbações psíquicas, em especial a histeria, e isso vai ser uma chave de leitura importante para quem vai pensar as religiões de matriz africana no Brasil. Pode retirar já os slides, Laís, eu terminei de utilizá-los, vou ficar só na narrativa agora. Então, a fim de pensar as religiões africanas e o discurso médico-científico, principalmente no cenário brasileiro do fim do século XIX, eu quero me ater ao dito estado de santo, que é o termo que o Nina Rodrigues utiliza para falar, né, da manifestação dos orixás. E eu quero começar com uma citação do Nina Rodrigues, onde ele diz assim: é preciso ter sido testemunha dos trejeitos, das contorções, dos movimentos desordenados e violentos a que os negros se entregam nas suas danças sagradas, por horas e horas seguidas, por dias e noites inteiras. É preciso tê-las visto coberta do seu suor copicíssimo, que as companheiras ou as prepostas especiais enxugam em tempos, em grandes toalhas ou panos, né? E eu acho muito interessante, né, essas narrativas que ele apresenta, né? Você vê que ele está muito, eu ia usar o termo extasiado, mas não convém, né? Ele está muito interessado, muito vidrado nisso que ele enxerga, e ele está muito preocupado em como descrever
aquilo que ele está vendo, né? Então, é impressionante essa fascinação do Nina Rodrigues pelo que ele entende como a presença da possessão nos candomblés da Bahia em final do século XIX. Eu acho mais interessante essa narrativa ainda, porque um pouco antes de iniciar o primeiro capítulo de O Animismo Fetichista dos Negros Baianos, que é o documento no qual tem essa citação, ele diz que o trabalho dele vai ser bastante descritivo, positivista, né? Para demonstrar que o fetichismo africano predominante na Bahia é a expressão genuína do sentimento religioso do negro e da maioria dos seus mestiços, né? E ele diz que essa descrição vai ser usada como um fator que, por si só, vai comprovar as teses levantadas. Ele não tem fotografia, como Charcot. Então, ele vai fazer uma descrição bastante minuciosa, que para a gente, enquanto pesquisador, é bem interessante, né? E aí é muito interessante porque ele vai dizer que a descrição é a prova, que ele vai conseguir descrever e vai ficar tudo claro, né? E aí eu acho muito marcante o abandono, o esquecimento momentâneo do método, para ele dizer: é preciso ter sido testemunhas dos trejeitos, das contorções, dos movimentos desordenados, né? Eu acho isso bem interessante. Eu estava ouvindo esses dias um podcast. A gente vai encerrar aqui, gente, mas em breve vão estar saindo alguns podcasts sobre religiões mediúnicas e afro-brasileiras. Já estou dando spoiler aqui, né? E um deles é do professor Cairo, falando sobre a Umbanda. E aí ele está tentando traduzir e explicar, né, o que é essa energia, o que é esse axé, o que é um terreiro. E aí ele fala assim que ele fala: quem chega no terreiro, se estiver aberto, claro, né, se a pessoa não estiver disposta, não adianta, mas quem estiver aberto vai sentir uma mudança de energia. Ele usa esse termo. Ele fala: é o cheiro, são as sensações, as visões, você vai ser estimulado de várias maneiras, né? E é interessante porque ele vai dizer: isso é algo que é sentido, você sente quando você está ali. É diferente de você ler um livro sobre, né? E de certa forma, Nina Rodrigues, ele se trai porque ele acredita que é possível descrever. Depois ele está dizendo: não, precisa experienciar. Então a gente vai percebendo essas instabilidades analíticas e metodológicas, que para mim são muito ricas, né, enquanto objeto de análise, que ele mantém ao falar das religiões africanas na Bahia, principalmente dos ditos estados de santo ou possessão, né? É interessante também porque ele começa transitando entre a psicologia e a psiquiatria. A psiquiatria, ele não tem dúvida de que é uma ciência oficial. A psicologia, ele vai dizer que é um caminho menos confiável, voltado para o estudo das abstrações, daquilo que não pode ser confirmado de modo empírico. Mas ele diz isso nas obras iniciais. Em outras obras, mais do final da carreira, né, ou publicações póstumas, como é o caso das coletividades anormais, que eu tenho trabalhado bastante agora na minha licença sabática, sob supervisão da Edilesse, eu percebo que a psicologia, ela já surge como uma aliada para pensar questões psicológicas. Então, ele vai transitando. Eu percebo que o tema das religiões afro-brasileiras se coloca para ele como muito desafiador. Ao mesmo tempo que ele quer manter o crivo racial de análise, ele vai percebendo que não é só isso, que não tem como explicar só dessa maneira, né? Tanto que ele vai, no decorrer da carreira, abrindo mão de alguns desses conceitos, porque ele vê que não tem como, né? Que é algo muito mais complexo, né? Ele até abandona algumas ideias lombrosianas e se aproxima de outros autores. Então, a gente vai vendo como que outros autores vão ser trazidos para a discussão, como é o caso do Andrew Lang, né, que ele vai trazer depois nos africanos no Brasil, para pensar essa relação, né, do psicológico e do social.
né? Principalmente para analisar as mitologias africanas, que ele quer tentar entender. E aí a gente vai vendo que a questão da possessão, nas análises do Nina Rodrigues, né, acabam estando inseridas dentro disso que eu chamo de um discurso médico-científico, porque ele pensa as religiões em um estágio evolutivo, em consonância com o que ele acredita, né, como ele pensa o desenvolvimento das raças humanas, que são conceitos operatórios no 19. E ele pensa as religiões de matriz africanas a partir de dois termos que têm muito a ver com o que eu estou falando para vocês hoje, que é animismo e fetichismo, animismo fetichista dos negros baianos. E aí, tentando assim, né, compactar demais todo o pensamento do Edward Bernard Taylor, né, e das culturas primitivas, que é de onde ele parte para pensar animismo e fetichismo, quando a gente pensa em animismo, a gente estaria pensando a existência de uma alma na natureza, né? Então, é como se as árvores fossem divinas, algumas, né? O rio fosse algo divino, a cachoeira fosse algo divino, né? Quando a gente pensa o fetichismo, a gente já olha para a natureza como receptáculos. Então, a cachoeira é a morada de alguns espíritos, a árvore é a morada de alguns gênios, a rocha é a morada de um double, de um duplo, né? E é interessante porque, de certa forma, essa ideia de animismo vai dialogar com a ideia do êxtase, que é aquilo de dentro para fora, e o fetichismo vai dialogar com a ideia de possessão, que é o que vem de fora para dentro. Então, é preciso esclarecer que o tratamento que ele dá às religiões africanas como um espaço de pessoas com predisposição à histeria, sonambulismo, tendenciosas à hipnose e transe por sugestão, precisam ser entendidos dentro dessa perspectiva médico-científica, né? E a gente precisa entender também que é um momento que a ciência médica está se organizando no Brasil, buscando espaço, então ele está na briga ainda por essa legitimação, e ele acaba direcionando para si mesmo o poder de dizer o que é ou o que não é ciência, né? Mas falar em uma perspectiva médico-científica não significa reduzir apenas a medicina, né? Ele não privilegia um único olhar sobre o seu objeto, ele está dialogando, vejam, animismo e fetichismo, os conceitos, né, os nomes dos autores que eu estou dizendo. Então, ele está dialogando com a antropologia, com a sociologia, com a história, com a psicologia, com a psiquiatria, para além, né, da sua própria individualidade, do seu modo de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas, com as próprias crenças, né? E uma questão que persegue bastante o Nina Rodrigues, outros teóricos da época, mais do que o Nina Rodrigues, por exemplo, o João do Rio, e que ainda está muito presente nos ataques hoje das pessoas que querem desqualificar as religiões de matriz africana, é o questionar, né, se aquilo que eles vivenciam é de fato verdadeiro, né? Será que esse transe aí, essa incorporação, não é mentira, não é uma invenção, não é falsificação, né? Eu não estou falando dos próprios irmãos de santo que às vezes se cutucam, não. Estou falando do olhar do de fora que quer desacreditar toda a prática, né? E ele vai se questionar, nos termos dele, se o feitiço, o vaticínio, as possessões, os oráculos fetichistas seriam meras simulações dentro de representações psicológicas. Mas ele vai dizer que não, né? Ele acredita na sinceridade dos negros fetichistas, utilizando os termos dele, né? E ele acredita por quê? Para ele, essa sinceridade, ela é um ato patológico, que é garantido pela manifestação anormal, pela alienação passageira, né, do estado de sonambulismo, que eles atribuiriam à intervenção sobrenatural de um fetiche. Então, vejam que interessante, em termos médicos, ele acaba legitimando aquilo. Então, para o Nina Rodrigues,
As possessões de santo, os estados de santo, eram um estado de sonambulismo com desdobramento ou substituição de personalidade. Ele vai dizer que, como o iniciado conhecia as características do santo, ele acabava aderindo à sua personalidade, né? Ele acreditava que a natureza desses fenômenos se ligava ao estado mental da raça negra, que para ele teria predisposição à histeria, a ponto de considerar seus sonhos como visões, sem diferir o real do imaginário, né? Então, a manifestação de um santo, para ele, era entendido como um capítulo de alta curiosidade psicológica. Um ponto que vale a pena destacar é que o Nina Rodrigues, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele fica bastante engavetado, ele não faz essa diferenciação entre espíritas e religiões afro-brasileiras. Eu tenho trabalhado com as coletividades anormal, isso é um ponto pouco estudado também que eu quero trazer, mas para ele, tanto o espiritismo como os candomblés, né, entrariam no mesmo crivo de análise. Ele não faz esse distanciamento de esse pode, então esse aqui tá ok e esse não. Ao contrário disso, né? Ele tem até um certo incômodo quando ele vê colegas, pessoas do mesmo grupo social que ele, frequentando mesas espíritas, né? Ele fica um pouco irritado com a forma que isso aconteceria, porque para ele apenas mostraria que os negros não eram os únicos pouco evoluídos, nos termos deles, né? Mas mostraria como que no Brasil isso seria um problema crônico entre brancos e católicos também, né? Então, ele acaba comparando a possessão no candomblé, a possessão demoníaca e as manifestações espíritas, para em seguida descrevê-las como estados de alteração de consciência, com desdobramento ou substituição de personalidade. Né? Nesse sentido, gente, eu acho bem interessante uma observação do Johann Lewis, quando ele diz que são poucos os trabalhos que, quando tratam da tomada do homem pela divindade, param para considerar como a produção do êxtase religioso pode se relacionar com as circunstâncias sociais que a produzem. Mas, ao contrário, né, como é o caso da psiquiatria, as abordagens são geralmente distorcidas por suposições etnocêntricas sobre a superioridade da própria religião, né? E, de certa forma, o Nina Rodrigues está inserido dentro dessas narrativas, né? Onde ele vai dizer que esses fenômenos anormais impressionam profundamente os espíritos simples, incultos e supersticiosos, que é como ele está pensando as populações negras no Brasil, né? Então, ele acaba trazendo todo esse aparato médico para entender, né? E ao mesmo tempo que ele acredita na sinceridade do filho, da filha de santos, né? Ele não usa sempre esse termo, mas, por exemplo, do médium que está incorporando, ele tem uma forte desconfiança em relação aos pais e mães de santo, porque ele vai dizer que, como santo, né, ele está analisando o candomblé, alguns candomblés na Bahia, então, como geralmente o santo é levado para a camarinha e ali, de forma fechada, que o pai ou a mãe de santo vai ouvir o que ele está dizendo, interpretar, né, e apresentar publicamente as indicações, ele acreditava que isso era uma larga porta para todo tipo de abusos, né? E uma outra característica que geralmente é utilizada até hoje para desqualificar as crenças afro-brasileiras, né, é que ele vai dizer que por uma conveniência pecuniária qualquer, em proveito próprio de terceiros, muitos pais de santo poderiam dar as revelações a uma interpretação que fosse conveniente e adequada aos seus interesses, né? Então, a gente vê
que ele vai tentar, ele traz essas leituras sociais, mas ele se pauta nas narrativas psiquiátricas, principalmente dialogando com o Jean-Martin Charcot, né, para tentar apresentar esse fenômeno que ele identifica, né. O Charcot acredita que a hipnose era um método que permitia tratar as diversas perturbações psíquicas, em especial a histeria. E embora o Nina Rodrigues utilize a hipnose com algumas adeptas do candomblé, quando ele vai se referir ao Charcot, ele parece muito mais preocupado com os métodos utilizados para alcançar o transe, como as danças, as músicas, né? Além de banhos, fumigações, ingestões de ervas, jejum prolongado, abstinências, né? Dentre outras coisas. Mas para o Nina Rodrigues, pelo que ele observa, ele vai dizer que a música é o fator determinante. É a música que provoca o estado de santo, né? E ele exemplifica isso falando que ele presenciou vários negros e negras que chegaram no terreiro e que, embora não estivessem dançando ou sequer tivessem a intenção de dançar, quando ouvia a música, caíam no dito estado de santo, né? E ele vai dizer que com todo mundo que ele conversou, as pessoas foram unânimes em afirmar que a música era o que impelia eles à dança e daí para o estado de santo, né? Eu achei interessante que ele coloca quase em tom desafiador, né? Que ele fala assim: o tantã da Sapietrière não teria maior eficácia para os histéricos de Charcot, né? Então ele vai além ao afirmar que o batuque no candomblé é capaz de rivalizar com todos os processos para provocar hipnose pela fadiga da atenção, né? Então, ele também considera outras possibilidades, como sugestão oral, palavras mágicas, né? Ele dialoga um pouco com o Pierre Janet, que é um discípulo do Charcot, um psicólogo, neurologista francês, né, que vai fazer importantes contribuições também para pensar desordens mentais e emocionais no contexto, sobre ansiedades, fobias, ditos comportamentos anormais, né? E o Nina Rodrigues se utiliza disso porque ele quer mostrar, né, de certa forma, que o sonambulismo é, antes de tudo, um estado, né, anormal, durante o qual se desenvolve uma nova forma de existência psicológica. Porque, para ele, o transe é um estado sonambúlico, né, com desdobramento de personalidade, seguido de amnésia ao despertar, né? Então, geralmente, ele vai dizer que as pessoas não lembram daquilo que eles vivenciaram durante o transe. Eu quero até ler um trechinho aqui para vocês, já estou me encaminhando para finalizar, mas de uma moça que ele conheceu no candomblé e que ele convida a ir para o consultório dele. Olha que falta que faz o comitê de ética, né, gente? Mas ele convida a ir para o consultório dele e ele tenta hipnotizar a Fausta para fazer o teste, né, para ver se ele consegue reproduzir no consultório aquilo que acontece no terreiro. E aí ele traz a seguinte descrição, ele diz assim: chamei-a pelo nome Fausta e perguntei o que tinha. Respondeu-me que não era Fausta, e sim Obatalá, que Fausta era apenas o cavalo de Obatalá. O estado em que se achava, o modo de falar, era tudo a cópia fiel do que a mãe de santo do terreiro onde eu a tinha conhecido. Quis, porém, obrigá-la a dançar. Ela se opôs. Ora alegava que não estava com as vestimentas próprias, ora que a música de Obatalá já tinha cessado e que ela tinha seguida de outro santo. Ora, finalmente, que estávamos em tempo de quaresma e que nesse tempo não pode haver mais dança de santo. Sempre a insistir que a deixassem ir embora. O Obatalá deu-me ainda explicações sobre a mitologia de Yorubá. As suas relações com o culto católico, de acordo com as ideias acanhadas de Fausta, eu também já conhecia bem. Por fim, perguntei o que era preciso para fazer com que ele pudesse ir embora. Respondeu-me que era dar um pouco de água a seu cavalo. Então, a gente vai ver por essa descrição que para o Nina Rodrigues, na primeira fase do sonambulismo, né, tem uma aceitação das sugestões dele, mas na segunda fase existe
uma resistência, né? E para ele era evidente que esse sonambulismo era provocado pelas sugestões verbais no estado de hipnose, né? Que ele conseguiu provocar, mas com a ausência da música sacra. Então, de certa forma, ele concorda com algumas ideias que estão presentes no Janet, né, de que a divisão de personalidade se manifesta no sonâmbulo e no médium, né, e que isso pode estar ligado à histeria, embora nem todos sejam histéricos. E aí, à medida que o Nina Rodrigues trata o estado de santo como algo ligado à histeria, ele vai polemizar com outras visões da época, como é o caso de um cientista brasileiro que atuava no Rio, que é o João Batista de Lacerda, que vai dizer que a histeria se manifesta apenas nas mulheres brancas, né? E o Nina Rodrigues vai defender a possibilidade de se manifestar também em mulheres negras. Ele chega a instigar o Lacerda, que se ele quisesse a prova da histeria na raça negra, que ele viesse à Bahia, né? Então, a gente vê essas provocações que acontecem dentro do meio científico. E aí, gente, o meu intuito hoje, à medida que eu vou apresentando essas questões para vocês, eu falei que talvez fosse algo um pouco mais cansativo, de certa forma, né? Porque eu queria mostrar um pouco do que eu tenho pensado, mas é mostrar e tentar evidenciar, né? Eu não tenho respostas para isso, eu queria apenas compartilhar processos como que as religiões de matriz africana surgem inicialmente, né, como um objeto de interesse médico, como corpos patologizados a serem medicados, tratados, curados, psicológico e biologicamente. E esse raciocínio, né, ele ainda perpassa muitas das narrativas e pesquisas acadêmicas sobre o tema. Então, finalizar esse evento trazendo essas questões tem o intuito de provocar e de apontar para vocês o quanto a gente ainda precisa avançar no estudo das crenças de matriz africana, rever conceitos e propor novas categorias de análise, né? Eu espero muito que essa fala não seja um ponto final, mas um convite a cada um de vocês para novas reflexões e constante estudo e aprimoramento. Muito obrigada pela atenção de vocês.